Olá, pessoal! Vamos mais um roteiro de Química. Lembrando que estamos na semana B. Na semana B temos aulas de Química, tá? A atividade dessa semana é a atividade 15. O que nós vamos fazer nessa atividade? Vamos recordar alguns conceitos básicos aí, que é muito importante. O primeiro é fenômeno físico e químico. Qual é essa diferença? O fenômeno físico, ele não vai ter a formação de novas substâncias. Olha só que interessante, não vai formar novas substâncias. Normalmente, um exemplo que a gente sempre dá de fenômeno físico é a mudança de estados físicos, quando vai, vamos supor, o gelo passando para água líquida ou a água líquida passando para o vapor. Esses são exemplos de fenômenos físicos. Por exemplo, também, o papel, quando a gente rasga. Eu piquei o papel, mas o papel continua sendo papel. Tudo bem que em pedacinhos menores, mas o papel continua papel. Diferentemente de um fenômeno químico. O que acontece em um fenômeno químico? A formação de novas substâncias. E como que eu consigo observar isso? Tem várias evidências. As principais são mudança de cor, liberação de gases que vocês normalmente fazem a leitura como uma efervescência, um borbulhamento, liberação de energia. O que é isso? É quando a gente mistura dois ou mais reagentes e a gente consegue sentir no tubo de ensaio, no becker, que ele começa a esquentar ou esfriar, tá? Então, essas são evidências que dão indícios que está ocorrendo um fenômeno químico. Por quê? Está ocorrendo a formação de uma nova substância, ok? Por que a gente está recordando isso? Porque depois vai ter um exercício que eu vou ter que classificar como um fenômeno, uma transformação física ou um fenômeno, uma transformação química, ok? Uma outra coisa que a gente está retomando aí são as reações endotérmica e exotérmicas. Lembrando, reação endotérmica é aquela que vai absorver calor para poder fazer essa reação. Uma reação exotérmica é aquela que vai liberar. Quando tem essa liberação de calor, normalmente eu sinto esquentar, tá bom? Então, como que eu vou conseguir classificar? Tem várias formas. Uma delas é analisar o ΔH, tá? Então, eu vou ter uma reação aí, por exemplo, eu tenho aqui a reação de A indo para B. Quando o meu ΔH ele for positivo, ΔH positivo, lembrando, a minha reação ela é endotérmica, ok? Então, quando a minha reação apresentar o ΔH, que é a variação de entalpia, a variação de calor aí, ou de energia, como vocês preferirem, positivo é uma reação endotérmica. E, professor, e quando o ΔH ela é negativa? Reação exotérmica, é o contrário, ok? Positivo endotérmico, negativo exotérmico. Até aí, ok. Mas às vezes não apresenta esse tal de ΔH. O que vai acontecer? Ele vai colocar esse calor, essa energia na própria reação. Então, eu tenho que lembrar o quê? Quando eu estou absorvendo calor, eu estou precisando desse calor para essa energia ocorrer. Então, o que vai acontecer? Essa quantidade de calor precisa estar sendo demonstrada, apresentada ali na parte dos reagentes. Então, olha só, ela sempre vai estar ali antes da seta, falando que o reagente está reagindo com o outro e tendo essa absorção. Então, esse valorzinho aqui do calor, dessa energia, tem que estar antes da seta para ser uma reação endotérmica, certo?
E se ela for exotérmica, quando ela libera calor, libera energia, ela tem que ficar do lado dos produtos. Então, por isso que aqui no meu caso, o exemplo está do lado do produto. O A não está passando para B e esse B também está liberando mais 100 kJ. Então, lembrando, endotérmica, o calor pode aparecer do lado dos reagentes ou o meu ΔH positivo, e uma reação exotérmica, essa minha energia, esse meu calor vai aparecer do lado dos produtos ou um ΔH negativo, ok? Se eu tiver um gráfico, eu preciso observar o seguinte: quando a minha reação ela é endotérmica, a energia dos meus produtos ela é maior que a energia dos meus reagentes. Por isso que o meu ΔH ele é positivo, ok? E quando eu tiver um gráfico de uma reação exotérmica, a energia dos produtos ela precisa ser menor que a energia dos meus reagentes, certo? Uma outra forma também de calcular isso é através da equaçãozinha aí de variação de entalpia. Eu vou pegar a energia dos produtos menos a energia dos reagentes e calcula. Por que eu estou colocando tudo isso? Porque vai ter exercício que vai ser cobrado isso de vocês, ok? Então, vamos para os nossos exercícios. Primeira coisa que eu quero que vocês façam é assistir às aulas. A professora vai estar retomando essas transformações químicas no sistema produtivo e falando também de reações exotérmicas e endotérmicas. As aulas são rapidinho, meia horinha aí cada aulinha, ok? Coloca ali, vai ouvindo e vai realizando a nossa atividade. Primeira atividade que vocês vão precisar fazer é classificar como física ou química. Eu só quero a sigla, tá? Então, vocês vão fazer uma sequência aí, colocando um na frente do outro, a sequência do jeito que tá. Em vez de colocar se é física ou química, vocês vão colocar química, química, física, química, química, física, física, física. Desta forma, ok? Então, toda vez que apresentar uma transformação física, é só F. E quando ela for química, é só Q. Lembre-se, tem pegadinha aí no meio, hein? Então, presta bem atenção no que você vai responder. Exercício 2. O que vai acontecer no exercício 2? Eu vou colocar em prática se você realmente conseguiu compreender como eu classifico uma reação endotérmica e exotérmica. Nesse caso, eu vou ter as duas situações. Eu vou ter a apresentação de ΔH, assim também como eu vou ter a apresentação do calor no meio da reação. Então, volta lá no comecinho da nossa aulinha e da explicação para vocês recordarem o que é uma reação endo, o que é uma reação exo, tá? Para poder classificar. Todas precisam ter uma resposta, certo? Na terceira, tá super simples. Eu também tenho uma reação, eu tenho ΔH aí, olha só que fácil. E eu vou ter que analisar qual alternativa está correta, se é a letra A, B, C ou D. Repara bem no exercício, leia com calma cada afirmação para saber qual delas é a correta. E o nosso último exercício aí, que é o quarto, eu estou trazendo o gráfico. Lembra que eu comentei com vocês lá no começo? Que ia ter uma atividade relacionada ao gráfico? O que eu vou precisar usar? Eu vou precisar calcular o ΔH. Como que é mesmo, professor? Super tranquilo. O ΔH eu calculo colocando a energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Onde que eu vou encontrar isso? No gráfico.
Vamos ver se vocês sabem ler quem é reagente, quem é produto e tirar todas essas informações do grau. E depois que eu calculei essa minha variação de entalpia, que é esse meu ΔH, eu preciso classificar essa reação como endotérmica ou exotérmica. Então, através do resultado de ΔH, você vai saber se a reação ela é endotérmica ou exotérmica, ok? E para finalizar tudo aí nossa aula, nossa mensagem aí da semana. Diante de uma dificuldade, substitua eu não consigo pelo vou tentar outra vez. Muitas vezes vocês chegam para mim e falam, professor, eu não fiz porque eu não sei fazer, não consigo, não faço ideia. Em vez de vocês chegarem a falar isso, persistam, eu vou tentar novamente, eu não vou desistir. E a grande maioria eu estou aqui para auxiliar vocês, então a gente precisa sempre fazer essa troca. Parar de utilizar eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sei, por eu vou tentar, não vou desistir, vamos de novo até chegar no meu resultado. Por quê? Cada vez que eu aprendo com o meu erro, eu vou evoluindo cada vez mais. Então, aí no final da sua jornada escolar, você vai estar muito melhor do que você entrou. Foram anos de aprendizagem. Então, vocês precisam lutar cada dia que passa para conseguir isso, ok? Espero que vocês tenham entendido o que precisa fazer. Se caso não entenderam, mandem uma mensagem para mim. Vou estar também na escola essa semana, podem ir lá me procurar, não tem problema. E lembrando vocês que hoje à noite temos o nosso plantão de dúvidas. Então não deixem de participar, é muito importante, principalmente se você tem dúvida, tá bom? Um grande beijo, até mais tarde. Tchau, tchau.